Cerca de 71% da superfície terrestre está coberta por água. A parte restante é formada pelas ilhas e continentes. A terra firme, firme mesmo, como dizem os navegadores. Para a camada mais superficial destas terras emersas, damos o nome de solo. E é sobre ela que caminhamos, produzimos os nossos alimentos e construímos as nossas casas e cidades. E é sobre solos que falaremos no Se Liga na UFG de hoje. E para conversar com a gente, nós recebemos aqui no estúdio Márcia Mascarenha, professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental aqui da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora, seja bem-vinda ao Se Liga. Obrigada, Pode ficar à vontade. Professora, para começar aqui a nossa conversa, diz para a gente, por definição, o que é solo? Marcelo, parece uma pergunta simples, mas não é tão simples assim. Tecnicamente falando, né, do ponto de vista geológico, eu posso dizer que o solo é um material inconsolidado resultante do processo de intemperização das rochas. Né? Mas a gente tem que pensar o solo de uma forma mais ampla. A senhora falou processo de intemperização. Intemperização. Intemperização seria o que, para a gente entender? Tá. Intemperização seria várias ações físicas e químicas que vão atuar na rocha, né? Então, a gente pode considerar aqui o processo de congelamento da água presente nos vazios do solo. Esse congelamento, ele presente nos vazios da rocha, né? Então esse congelamento ele provoca uma expansão e isso fratura essas rochas. Então isso seria um intemperismo físico. Entendi. Dando um exemplo mais claro, imagina você pegar uma pedra e pegar um martelo e quebrar essa pedra em várias dimensões, fragmentos. Isso é um processo de intemperização. E isso, né? Forma o solo. Isso forma o solo. Isso é um dos processos, né? Que é o físico. O químico envolve reações químicas, então é um processo que, a partir de reações químicas, pela presença de água, temperatura, altera a composição química da rocha e gera o solo. Então isso tudo junto, né? E misturado acaba resultando na formação do solo. Não sei se ficou claro agora. Bacana. Apesar, a senhora já disse que não é uma pergunta tão fácil de responder, mas a gente vai conversar muito mais sobre o que é solo. Vou pedir só uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Por quê? Porque eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa. Você sabia que os solos também podem virar tintas? Pois é, isso não só é possível, como está sendo feito por um projeto de extensão do Instituto de Estudos Socioambientais aqui da universidade. E é o que nós vamos conhecer agora. O projeto Matiz ele surgiu de um outro projeto de extensão que nós coordenamos na Universidade Federal de Goiás, que é o projeto Multiplicando Saberes sobre Solos. Dentro do projeto Multiplicando Saberes sobre Solos, a gente já usava a tinta de solos para a finalidade artística e educacional. E começamos a ter algumas demandas para essa finalidade de revestimento. Nesse sentido, a gente está disponibilizando não só um revestimento que vai trazer uma estética para as pessoas e um bem-estar, uma qualidade de vida, mas esse revestimento também vai ter uma função, que é a função de proteger a alvenaria das casas. Eu estou no projeto Matiz desde o início, né? Ele iniciou na primeira competição do SBTA. Nós também participamos da 6ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. Nós ganhamos na categoria social, né, em primeiro lugar. E antes, na verdade, eu conheci a ideia de usar a tinta, né, de produzir a tinta a partir do solo, quando eu estagiava no projeto Multiplicando Saberes sobre Solo e trabalhava na produção da tinta de solo como um instrumento de educação ambiental. Na verdade, a nossa tinta ela não é nenhuma novidade. O homem das cavernas ele já utilizava vários pigmentos naturais, dentre eles os solos, para deixar os seus registros, e as pinturas rupestres demonstram isso e demonstram inclusive a resistência desses pigmentos naturais. O grande diferencial do projeto Matiz é que nós usamos solos que seriam descartados. Então não existe coleta especificamente para a produção da tinta. Até o momento a gente tem produzido as nossas tintas utilizando os solos que seriam descartados no laboratório de Física do Solo e no laboratório de Geotecnia da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. No início do projeto, a gente buscou voluntários que topassem que a gente experimentasse a nossa tinta nas suas casas
e, em geral, voluntários de baixa renda que não tivessem condição de pintar suas casas. Depois disso, o projeto foi tomando um porte maior e cada vez que a gente vai pintar uma casa, um vizinho sempre solicita, vê que ficou bonito e pede pra gente pintar a casa também. É uma tinta muito barata, é uma tinta que é fácil de ser aplicada, então a gente viu a oportunidade de diminuir o resíduo que é descartado pela construção civil e pelos laboratórios na produção dessa tinta e ajudar as famílias de baixa renda. E no projeto também a gente traz a educação ambiental e eu me sinto muito realizada com o projeto. Pintou minha casa, a parede da minha casa, do meu barracão, ficou uma frente mais bonita, mas todo mundo passa, olha, então ficou muito lindo. Uma pessoa que faz o bem não olha quem. Olha só que bacana. Professora, qual é a importância de um projeto como esse, o Matiz, que reutiliza esses solos que seriam descartados, né? Pois é, Marcelo, assim, a gente fica até emocionada, né, vendo essa reportagem, assim, porque eu acho que isso deve ser analisado por dois viés, né? O da reutilização, né? E hoje em dia, a nível mundial, a gente já fala em economia circular, né, que vai até além da reutilização, que é a ideia de que todo produto ele tem que ser reinserido na cadeia produtiva, né? Pensando um pouco também no próprio ciclo da natureza, né, em que nada se perde, né? Tudo se transforma. E o projeto é um pouco isso, né? Você pegar esse material que seria descartado nos laboratórios e aplicar para fazer tinta, né? Que é um produto industrial. Então, esse viés é muito interessante. Mas eu acho assim que o projeto ele vai num viés além disso, né? Ele vai também na questão da inserção social, né? Então, isso também é importante, né? Verdade. Então, você vê esses alunos, a professora Andrelissa, né? Eles foram para o subúrbio, né? de Goiânia, da cidade, para mudar a cara dessas cidades, né? E quando você vê o depoimento dessa senhora do setor Crimeia, então você percebe assim, o alcance, né? E ajuda a dar visibilidade ao UFG, né? Porque o UFG tem que estar presente nesses locais, né? E que outras utilizações a gente pode dar para um solo, né? Que seria rejeito, professora? Tá. A própria professora Andrelissa, ela falou na entrevista dela, nessa entrevista que eu achei interessante, porque o solo é um produto natural, utilizado como material de construção, e quando ele é utilizado, se ele não for contaminado e se ele atender às especificações técnicas, ele pode ser utilizado em qualquer local. Mas quando você pensa no solo como material de construção, você pensa em construções em larga escala, né? Então, fazer uma barragem, fazer um pavimento com solo, isso exige uma quantidade muito grande. Esse projeto, ele está utilizando os solos que são descartados dos laboratórios, que vão fazer ensaios para verificar a viabilidade do uso desse material em grandes obras. Então, é um material que normalmente seria jogado fora, né? Então, acho que isso só reforça a importância, né? É aquela quantidade que é pequena, pensando num laboratório que não poderia ser utilizado numa grande obra de terra, mas é uma quantidade que, se você pegar todos os laboratórios, você vê que é uma quantidade importante, né? E que é importante dar esse destino. E a tinta permite isso. Perfeito. Professor, eu tenho mais perguntas para te fazer a respeito desse assunto, mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, viu? Porque o Se Liga vai agora para um breve intervalo e volta logo em seguida. Você sabia que a UFG faz parte do programa IPES-GO? O programa IP de Mobilidade Acadêmica é um acordo celebrado entre as instituições públicas de ensino superior de Goiás. Por meio dele, estudantes de graduação da UFG, UEG, IFG e IF Goiano podem cursar até 3 semestres letivos em uma instituição diferente. Na Universidade Federal de Goiás, o programa é coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação, que fica no prédio da Reitoria, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1466, condições de participação e inscrição disponíveis no site da Prograde.
O Se Liga está de volta e hoje com o tema solos. Bom, professora, o solo, ele tem a mesma interpretação para as diferentes profissões? Marcelo, excelente pergunta, né? Porque eu gosto de falar que como o solo é vida, ele está praticamente inserido em todas em várias profissões, né? E ele é interpretado de forma diferente. Aí vou exemplificar, por exemplo. Minha área, eu sou engenheira, né? Então, na engenharia, a gente pensa um solo como um material de construção, ou então como um suporte para as edificações. Mas se você for perguntar para um ecólogo, por exemplo, o solo é fonte de vida, né? O solo armazena nutrientes, o solo armazena água, e isso que vai gerar a vida animal e a vida vegetal. Para um agrônomo? Né? Para um agrônomo no mesmo caminho, né? Esse material que é no solo que ele vai poder fazer suas plantações. E se você for pensar, né? E se a gente for sair das profissões, se a gente for pensar dessas profissões mais técnicas, né? O solo é um material de arte, né? Então a gente tem os grandes artistas plásticos que trabalham para fazer vasos, para fazer bonecos, para fazer tinta, né? Exatamente. Para pintura mesmo, de quadros. Nós temos uma artista goiana que utiliza areia, né? Que utilizava areia para poder fazer quadros também, né? Pois é, então você observa que o solo ele vai permeando todas as áreas. Certo, e pensando aí nessa diversidade de interpretação para o solo, a gente tem uma diversidade também de classificação dos solos, né? Eu queria que a senhora falasse sobre essa variedade de solos, como elas podem ser diferenciadas e classificadas. Tá, tentar falar isso de forma mais simples possível para ficar fácil de compreender. Quando a gente fala em classificação, talvez o mais tranquilo é aquela classificação mais generalizada que está falando de diâmetros, né? Então eu vou ter a argila, que é um material extremamente fino, né? Aí eu vou ter a areia, que é um material que tem os grãos são mais visíveis, você vê esses grãos a olho nu, né? E vou ter o pedregulho, as britas, que são materiais mais granulares, que têm diâmetros maiores e que para alguns nem necessariamente seria um solo, né? Então, isso é um tipo de classificação mais generalizada. E a partir disso, eu já até penso onde é que eu vou utilizar esse material, né? Então, se eu pensar na argila, é isso, eu posso utilizar para fazer, não sei se aqui é de barro, né? Esse vaso, eu posso utilizar essa argila para... na argila que eu vou querer fazer uma plantação, porque é aí que vai ter nutrientes para fornecer para os vegetais. Na construção, utilizo para fazer telhas, por exemplo? Isso, eu posso utilizar para fazer telhas. Se eu pegar areia, por exemplo, na construção, ela vai ter uma função mais de filtração, por exemplo, na engenharia, né? Se eu for pensar em estética, né, a areia ela é boa esfoliante, né? No dia a dia, não sei se minha avó ela gostava de falar que ia arear a panela com areia, né? Então acho que talvez de forma... Agora tem a questão técnica, né? Tecnicamente a gente tem várias classificações, as geotécnicas, que é mais voltada para a engenharia, né? Nós temos as classificações pedológicas, que já é mais voltada para a engenharia, para a geografia, para ciências ambientais. Certo. Professora, e aí pensando nessa diversidade também, nessa importância que a senhora disse que o solo tem para as nossas vidas, os danos e a exploração incorreta do solo, a exploração incorreta, melhor dizendo, eles causam quais danos, né? São vários, né? Vou dar exemplos práticos do dia a dia da gente, né? Então, por exemplo, se eu pensar no solo como material de construção, eu vou ter que tirar esse solo de uma jazida. E se eu explorar essa jazida de forma inconsciente, né, sem fazer, eu estou alterando o meu natural, né? E se eu fizer isso de forma inconsciente, se eu não restaurar isso, eu vou causar, por exemplo, processos erosivos nesse solo, que vai resultar em perda de massa, em carreamento desse material para o lençol, para as águas, né? Então, isso causa danos irreparáveis, assoreamento de rios, e daí você vai vendo o caminho que vai seguindo, né? O solo também ele pode ser um material que eu vou dispor resíduos, por exemplo. Quando eu faço essa disposição também de forma não
regulamentada, sem projetos, sem atender às especificações técnicas, eu acabo provocando a contaminação desse solo. A contaminação do solo resulta na contaminação do lençol. O lençol contamina os rios. Sim. Então, toda a água que eu vou utilizar para o consumo humano vai estar contaminada. É verdade. Né? Pode continuar, professor. E além da vegetação, né? Então, assim, isso seria alguns exemplos. Então, eu poderia citar vários casos em que o uso inadequado poderia provocar. Né? E a gente consegue fazer a recuperação ou a restauração desses solos degradados? Uma das coisas assim, importantes, e isso é possível, mas antes de tudo a gente tem que lembrar que melhor do que antes de recuperar, a gente tem que pensar em prevenir, certo? Prevenir vai ser sempre a melhor solução, né? É possível recuperar? Mas a gente tem sempre que pensar que prevenir sai menos caro e é mais inteligente, né? E por que eu falo isso? De novo, eu vou citar um exemplo prático, né? Eu trabalho, a minha linha de pesquisa ela é muito voltada, das linhas que eu trabalho é com processos erosivos, né? Na grande maioria, as erosões urbanas, elas acontecem por problema de drenagem e de ocupação da área, né? Então, você vai ocupar uma área, você impermeabiliza essa área, e aí essa água que antes infiltrava pelo solo, agora vai ser acumulada, né? E aí eu não faço esse disciplinamento desse fluxo, essa água que foi acumulada, que não foi disciplinada, vai cair no córrego, né? Que vai também provocar mais processos erosivos. Então, isso tudo passou pelo uso não consciente desse solo. Depois que você faz isso e que aí o processo se instaura, como é que eu vou recuperar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar o que resultou, o que causou isso, né? E aí, o que causou? A má drenagem. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é consertar a drenagem. Problema, né? Vou ter a causa, que é a drenagem, que era o que eu tinha que ter feito antes. Porque se eu tivesse feito antes, o problema não tinha acontecido. Então, agora que aconteceu, além de eu ter que fazer esse projeto de drenagem, eu vou ter que recuperar essa área. E aí, a recuperação envolve outras técnicas de engenharia, outras obras com mais custos, né? Então, assim, não é uma... É possível, deve ser feito sempre, quando necessário, mas não é nem um pouco inteligente. Prevenir é mais fácil. Prevenir é mais fácil, mais econômico. Professora, a senhora falou tanto de água que a gente vai fazer uma pequena pausa aqui para a gente tomar um pouquinho de água e voltar nessa conversa. Se liga, volta já, fique com a gente. Você conhece o Polo Arte na Escola da UFG? Desde 2004, o programa oferece cursos de formação continuada para estudantes da licenciatura em Artes Visuais e professores de artes das redes estadual, municipal e particular de ensino. O Polo Arte na Escola é um programa de extensão e cultura da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Instituto Arte na Escola. Informações pelo telefone 983133045, pelo site ou e-mail do Polo. Estamos de volta e neste último bloco conversamos um pouco mais sobre solos com a professora Márcia Mascarenha. Bom, professora, última pergunta já para a gente encerrar nosso encontro aqui. Eu queria que a senhora falasse sobre como a população pode se conscientizar sobre a necessidade do uso correto do solo. Marcelo, assim, para mim não tem outro caminho do que a educação, né? E quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar isso desde o ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, eu acho que o tema de solo, ele tem, de certa forma, ele tem que ser levado para as escolas. E eu aproveito até para fazer um adendo de um projeto de extensão, né, que a gente executa, coordenado inclusive pela professora Angelissa, do Matiz de Solo, né, e que tem a participação da gente lá, da Geotecnia, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, que é a ideia de levar esse conhecimento
sobre solo, sobre a sua importância para a vida, sobre a importância da preservação desse material, né? Para as escolas, né? Então, você aproxima desde as crianças e os adolescentes desse material e quando você faz essa aproximação, logicamente você desperta, vamos assim dizer, o afeto, o cuidado, né? A necessidade de cuidar, ele sabendo dessas consequências do uso inadequado para a sua qualidade de vida mesmo, né? Bacana. Então, eu acho que o processo tem que passar necessariamente pela educação. Qual é o nome desse projeto, professora? A senhora se lembra? O nome desse projeto? Isso. É porque ele já teve... Outros nomes. Outros nomes. Saberes sobre Solo é o que ela está na camiseta na dela. Camiseta, Saberes sobre Solos. Bacana. Okay? Quem quiser saber mais é só entrar no site da UFG que consegue mais informações. Tá ótimo, então. Bacana. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Até uma próxima. Tá, obrigada, viu? Bom, todos nós sabemos que a universidade pública abre inúmeras possibilidades para seus estudantes. Para a Geildes Portela, mais do que isso, a UFG possibilitou a retomada de um sonho. É o que veremos agora no Vida no Campus. Oi, eu sou a Geildes Portela, sou graduanda do curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Goiás. Meu primeiro contato com a UFG foi a partir de trabalhar na casa de um professor aposentado da EMAC. E ao longo do tempo ele começou a perceber as minhas habilidades musicais. E aí ele foi me explicar o que era musicoterapia, que era um curso de graduação que tinha na Universidade Federal e que eu devia fazer esse curso. Mas aí, graduação na Universidade Federal para mim era uma coisa muito distante, porque eu não tinha nem ensino médio e eu era empregada doméstica dentro da casa dele. Da cigarra. Estudei 18 dias a teoria musical e fiz o vestibular, fiz o VHCE e passei em 5º lugar no VHCE. Então foi assim que eu vim parar na UFG. Primeira vez em que eu peguei o ônibus, o mesmo ônibus que eu ia para fazer serviços domésticos, agora eu estava indo para a universidade como caloura. Foi uma emoção muito grande. Sou autodidata em violão e ukulele, então a minha musicalidade é de aprender de ouvido. A música era um sonho que eu tinha meio que abortado. Eu tinha um caso de amor mal resolvido com a música. E dentro da UFG, aqui dentro da EMAC, eu me reconciliei com essas possibilidades. Eu entrei na UFG com 40 anos, então eu tenho algumas deficiências em função da idade mesmo, né? Algumas inabilidades. Estou estudando com uma turma 20 anos mais nova do que eu. Então tudo isso foi evidenciado, mas tudo isso foi superado porque o desejo e o amor por estar na UFG, de estar aqui, me levou a hoje estar no 4º ano e com poucas coisas ainda para me concluir meu curso. Eu trabalho com crianças em situações de violência. E de certa forma, como a música sempre foi uma ferramenta utilizada na educação dos meus filhos, eu também transmitia esses mesmos conceitos de música para o meu trabalho. Mas a musicoterapia, ela me proporcionou o contato também com a teoria da psicologia e as teorias que eu estudo aqui dentro. Então facilitou a minha escuta, facilitou o uso mais diretivo da música no meu trabalho e a percepção sobre o meu acolhido. A minha filha, Andrea, queria ser médica e ela ter vindo para a universidade foi uma aprovação da minha profissão, porque ela quis seguir a mesma carreira que eu estou seguindo. Então ela se encontrou na musicoterapia hospitalar e a gente não estuda juntas porque eu estou 5 períodos na frente dela. E por hoje é só, o Se Liga termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação também pelo site, redes sociais e aplicativo da TV UFG, é só baixar pelo Google Play. Aproveite e deixe também o seu comentário, crítica ou sugestões. Até mais, tchau, tchau.